Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje eu estarei falando de um assunto muito polêmico e até mesmo que gera muitas dúvidas. Eu acompanho bastante, alguns grupos, Facebook, WhatsApp e também muitas pessoas que estão iniciando no ramo da resina, que é sobre a pigmentação da resina. Como se faz a pigmentação? Qual o melhor produto para utilizar, quais os tipos de pigmentos, como se faz a coloração da resina epóxi. Então, se você quer aprender sobre isso, acompanhe esse vídeo agora que eu vou estar falando mais sobre esse assunto tão polêmico. Então, agora eu vou falar para vocês. O que acontece, pessoal? Muitas resinas, ela vem na forma natural, ou seja, ela vem transparente, sem coloração. E para isso a gente utiliza de pigmentos. E pigmentos tem diversos tipos de pigmentos que a gente pode estar utilizando na resina epóxi para fazer a coloração dessa resina. Tipos de pigmento que a gente pode utilizar na resina epóxi. Eu geralmente trabalho com pigmentos que sejam próprios para a resina, tá? Então, para a pigmentação da resina, pessoal, nós vamos ter os pigmentos em pasta, que eles vão ser em pasta assim, tá? Temos também os pigmentos que são em pó, como estes daqui. E também teremos pigmentos aonde eles vêm de uma forma meia granulada ou em pó também, que são esses assim. Esses tipos de pigmento, pessoal, todos eles podem ser utilizados para você colorir a resina epóxi. Mas a gente tem que ter um certo cuidado, pois existe um limite de pigmentação que eu tenho que respeitar, porque senão isso vai acabar ocasionando de atrapalhar até mesmo na secagem da resina ou alterando o resultado final da resina, pois o excesso de pigmentação ele pode deixar a resina flexível ao invés de um resultado rígido. Então, tipos de pigmentação, nós temos diversos tipos de pigmento no mercado. Como eu falei antes para vocês, nós temos pigmento em pasta, pigmento em pó, pigmentos mais granulados e também a gente tem os corantes. Então assim, existe muita confusão em pigmentos e corantes. Geralmente os corantes eles vêm no estado líquidos. E os corantes são para você fazer peças translúcidas. Ou seja, se eu utilizar um pigmento em pasta ou em pó, o meu resultado vai ser uma resina de cor sólida. Ou seja, não vai passar luz através dessa peça. Agora, se eu utilizar um corante, eu vou ter um acabamento translúcido, ou seja, como essa peça aqui, ó. Aqui eu utilizei no fundo dela um pigmento metalizado. Ele é em pó, mas porém, numa concentração alta dele, eu tenho um acabamento sólido, ou seja, você não consegue enxergar através da peça. Agora, se eu utilizar o corante, eu tenho um acabamento aonde a minha peça vai ficar translúcida e eu consigo enxergar através dela e até mesmo usar uma iluminação, que essa iluminação vai passar pela peça. Nessas peças aqui, por exemplo, ó, eu utilizei pigmentos em pasta, metalizados, e aonde eu queria mostrar os objetos que tinha dentro da peça, eu utilizei os corantes. Então isso é o grande diferencial entre pigmento em pasta ou pigmentos e corantes.
Então agora, pessoal, eu vou mostrar a diferença entre o corante e o pigmento em pasta. Nesses dois copos aqui eu já separei um pouco de resina. E em uma, agora eu vou colocar o pigmento em pasta. Levanta um pouquinho mais, amor. E nesse outro aqui eu vou utilizar o corante. Agora, pessoal, eu vou mexer para vocês verem o resultado. Ó. Então, coloquei um pouco de corante nesse daqui. Então eu vou ter, ó, uma resina quase transparente, mas com coloração. E nesse que eu coloquei o pigmento em pasta, olha, ele vai dar uma cor mais sólida. Mesmo utilizando uma pequena concentração de pigmento. Então agora, pessoal, ó, de maneira prática, diferença entre o pigmento que gera uma cor mais fechada, né? Pigmento, e aqui eu utilizei o corante. Veja como ela fica colorida, mas com uma certa transparência, ela fica uma resina translúcida. Então essa é a grande diferença. Quando você quer uma peça com uma cor mais sólida, você utiliza um pigmento. E quando você quer uma peça translúcida, mas com coloração, você usa o corante. Olhem só a diferença, pessoal, quando eu utilizo o corante, ó, contra a luz ali. Então eu consigo ver através da peça, ó. Então quanto menos corante eu usar, mais translúcida fica a peça. Agora, essa é com o pigmento em pasta. Olha só como ela fica uma cor bem mais fechada, ó. Então, essa peça aqui, ó, pessoal, ela foi feita com corantes, ó. Ela fica com translucidez, ela fica translúcida. Agora eu vou mostrar para vocês a diferença de uma peça com pigmento. Essa peça aqui, ó, foi feita com pigmento. Então, olha, não atravessa a luz por ela, ó. Essa daqui que foi feita com corante, ó, mesmo longe da luz dá para ver a translucidez dela. Então, pessoal, essa é a grande diferença entre o pigmento em pasta, né, ou pigmentos e corantes. Então, os corantes, eles sempre vão vir assim, líquidos, tá? Já os pigmentos, eles podem variar, podem vir tanto em pasta quanto também em pó. Então, pessoal, aqui, ó, pigmento em pasta, branco. Aqui eu tenho o dourado, que ele é em pó. Tá? E também nós temos os pigmentos fluorescentes, que eles vão dar uma iluminação neon, principalmente quando você utilizar eles numa luz negra. E junto também nós vamos ter os pigmentos fosforescentes, que eles vão dar incidência na parte aonde você deixa eles no escuro, eles vão brilhar no escuro. E também nós temos os camaleão, que são pigmentos especiais, aonde a gente consegue uma certa coloração diferenciada. Então, essa é a grande diferença entre os pigmentos. Num outro vídeo eu posso falar mais sobre os fosforescentes e os fluorescentes, para vocês terem uma noção melhor. Mas em si é isso, pessoal. Diferença entre pigmento e corantes é a questão do acabamento que você vai querer. Quando eu utilizo pigmento, eu tenho uma peça de uma cor mais sólida. Agora, quando eu utilizar os corantes, eu vou ter uma peça translúcida.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Lembrando, diferença entre pigmento e corante, como vocês viram no vídeo. E esse é o grande mistério que envolve a resina, né? Como colorir. E essa é a questão, vocês têm que cuidar sempre o limite, a porcentagem de coloração. Geralmente é 4% somente sobre o peso da resina, tá? O endurecedor não entra nessa pesagem, então tenham cuidado, por causa que excesso de pigmento pode sim atrapalhar o seu projeto e acabar alterando o estado da resina e até mesmo a secagem. Então, se você gostou e quiser aprender mais sobre isso, acompanhe o meu canal e também, através disso, eu desenvolvi um treinamento onde você aprende essa e outras técnicas para você trabalhar com resina epóxi. Então, se você gostou desse vídeo e quiser saber mais dicas, acompanhe aí o meu canal. Não esquece de deixar um joinha e compartilhar com seus amigos que gostam também de trabalhar com resina epóxi, ou até mesmo para você que está iniciando nesse mundo de diversas possibilidades aonde a gente tem com a resina epóxi.